Olá pessoal, eu sou a professora Bárbara e na aula de hoje do Bioquímica do Dia a Dia nós vamos discutir a bioquímica do álcool em gel. Com a pandemia de SARS-CoV-2, o álcool em gel passou a ser um produto muito presente no nosso dia a dia. E é justamente por isso que eu estou aqui para discutir com vocês a bioquímica do álcool em gel. Para isso, nós precisamos primeiro entender um pouco sobre a estrutura de proteínas. Então, dentre os objetivos de nossa aula, está uma breve revisão sobre os conceitos de estrutura proteica. Depois, nós vamos discutir a importância do solvente no enovelamento proteico, compreender o efeito do etanol na desnaturação proteica e na desinfecção. E, por fim, nós vamos entender as diferenças entre o álcool líquido e o álcool em gel. Então, primeiramente, falando um pouco das proteínas, as proteínas são polímeros de aminoácidos que adotam uma estrutura tridimensional específica. E essa estrutura está diretamente relacionada com a sua função biológica. Essa estrutura é chamada de forma nativa de uma proteína, e nessa estrutura a proteína faz várias interações intermoleculares que permite que ela adote uma conformação de baixa energia. Então aqui a gente tem a representação de um gráfico de energia, onde nós temos várias formas que a proteína pode adotar, e aqui embaixo nós temos a conformação nativa, que é a conformação de mais baixa energia. O que vai determinar a forma nativa de uma proteína são as interações intermoleculares. Dentre elas, o efeito hidrofóbico, que é observado em aminoácidos com cadeias laterais apolares. Como a gente já viu, tudo que é apolar tende a evitar contato com a água, então essas cadeias tendem a interagir entre si. Nós temos também as ligações de hidrogênio. Como nós temos ao longo da cadeia do aminoácido várias ligações de hidrogênio com nitrogênio, a gente sabe que quando o hidrogênio está ligado no nitrogênio, ele pode realizar ligações de hidrogênio, e isso vai acontecer com as carbonilas, que estão ao longo da nossa cadeia, e também com cadeias laterais polares, que têm a capacidade de formar ligações de hidrogênio. Nós temos também as interações eletrostáticas, que vão ser observadas quando nós temos cadeias laterais com carga positiva ou negativa. Então, nós temos aqui uma ilustração de todas essas interações observadas na cadeia da proteína. Aqui a gente tem uma cadeia lateral com carga negativa e uma cadeia lateral com carga positiva, então nós temos uma atração eletrostática. Aqui nós temos o efeito hidrofóbico. A gente observa que as cadeias laterais apolares elas tendem a se esconder no interior da proteína. E aqui, ao longo de toda a nossa proteína, a gente tem a formação de ligações de hidrogênio. E a estrutura da proteína, ela pode ter até 4 níveis de organização. A gente tem a estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e a estrutura quaternária. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor cada uma delas. A estrutura primária de uma proteína é a sua sequência de aminoácidos. Então, a gente tem aqui uma serina, glicina, tirosina, e essa sequência de aminoácidos até a gente chegar ao final da cadeia polipeptídica é o que a gente chama de estrutura primária. Essa cadeia de aminoácidos começa a se organizar tridimensionalmente, e com isso nós temos a formação de arranjos espaciais com padrões específicos que são chamados de estrutura secundária. Nós temos duas estruturas que são mais comuns. Aqui é chamada de alfa-hélice, onde nós temos a estabilização de resíduos bem próximos a partir de ligações de hidrogênio. E nós temos também a folha beta, que ela vai ser estabilizada também por ligações de hidrogênio, mas entre resíduos que podem estar um pouco mais distantes na cadeia. O nosso objetivo aqui não é falar sobre detalhes dessas estruturas, é só uma breve revisão,
mas eu trago aqui a estrutura da alfa-hélice, que ela lembra mesmo uma hélice, uma espiral, e a estrutura da folha beta, que ela lembra uma fita dobrada, né? Fitas preguiadas. E essas estruturas secundárias, elas vão começar a se organizar entre si. E com isso nós vamos ter a estrutura terciária da proteína. Como a gente pode ver aqui, a gente tem a sequência de aminoácidos, a estrutura primária. Esses aminoácidos vão começar a interagir entre si e formar estruturas secundárias. A gente vê aqui no caso dessa proteína a formação de alfa-hélices. E essas alfa-hélices elas vão interagir entre si. Isso é o que a gente chama de enovelamento proteico. E ele vai ser determinado pela estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, e também pelo solvente onde essa proteína se encontra. Então aqui a gente vê que nós temos a sequência primária da proteína, nós temos regiões que vão determinar sequências secundárias específicas, e essas estruturas secundárias, elas vão se organizar umas sobre as outras, até que a gente tem o arranjo final dessa proteína, que é a sua estrutura terciária. Algumas proteínas, que são formadas por 2 ou mais cadeias polipeptídicas, elas têm ainda um quarto nível de organização, que é o que a gente chama de estrutura quaternária. A gente pode ver aqui, esse é o exemplo da hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 cadeias polipeptídicas, 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. Cada uma dessas cadeias vai se organizar a sua estrutura secundária na sua estrutura terciária, e quando essas cadeias interagem entre si, nós temos a estrutura quaternária da proteína. Bom, agora que a gente já fez essa breve revisão sobre os conceitos de estrutura proteica, a gente vai entender como que o solvente influencia esse enovelamento. Primeiramente, a gente fala do meio aquoso, que é o meio mais comum, que é encontrado nas nossas células e nos ambientes extracelulares. E esse meio aquoso, a gente já entende mais ou menos como funciona. A gente sabe que tudo que é polar tende a interagir com a água e tudo que é apolar tende a evitar o contato com a água. E isso vai acontecer com a proteína. As cadeias laterais apolares, elas vão ficar imersas, ou seja, escondidas da água no interior da proteína. Já as cadeias laterais polares, elas têm uma tendência a ficar na superfície dessa proteína. Então a gente tem aqui a estrutura primária, onde as cadeias laterais apolares foram representadas por essa cor verde, e quando essa proteína se enovela, a gente vê que essas cadeias verdinhas elas tendem a se acumular no interior da proteína, ao contrário das cadeias laterais polares, que vão ficar do lado de fora da nossa proteína, na superfície da proteína. Quando a gente tem um meio hidrofóbico, como por exemplo uma membrana celular, já que na membrana a gente tem os lipídios, e esses lipídios vão formar esse ambiente hidrofóbico, tende a acontecer exatamente o contrário, porque se o meio é hidrofóbico, as cadeias laterais polares é quem vão se esconder, elas que vão ficar imersas no interior da proteína. E as cadeias apolares, elas vão interagir com os lipídios ali da membrana. Então a gente pode observar aqui, no caso dessa proteína, tudo que é amarelo é hidrofóbico. E a gente vê que o que é polar, que está aqui em azul, tem uma tendência a ficar um pouco escondido no meio dos aminoácidos com cadeia lateral apolar. Então, já dá para perceber que a natureza do solvente é que vai determinar como que a proteína organiza as suas cadeias laterais, ou seus resíduos, apolares e polares. Então, a gente pode dizer que o solvente ele tem um papel muito importante, tanto no enovelamento proteico, quanto na manutenção dessa estrutura da proteína enovelada. Quando a gente tem a perda da estrutura tridimensional dessa proteína, a gente tem a perda da função. Isso é o que a gente chama de desnaturação de proteínas. E essa desnaturação ela pode ser reversível ou irreversível.
Então, a gente tem aqui essa estrutura que mostra a nossa proteína enovelada na sua forma nativa, e a gente tem aqui condições que não vão favorecer a manutenção da proteína nessa estrutura nativa. Então, a proteína ela vai se desnaturar. É importante frisar que essa desnaturação ela não altera a estrutura primária da proteína, ou seja, a sequência de aminoácidos continua a mesma. E também não altera o valor nutritivo das proteínas. Então, se você consumir o ovo cozido ou cru, você está adquirindo a mesma quantidade de nutrientes. E quais são os agentes que provocam essa desnaturação? A gente tem a temperatura, porque temperaturas elevadas podem romper aquelas interações que estabilizam a proteína. A gente tem o pH, solventes orgânicos, ureia e, como a gente já viu nas últimas aulas, nós temos também sabões e detergentes. E é importante a gente ressaltar que dentro desses solventes orgânicos nós encontramos o álcool. Então, agora que vocês já entenderam a importância do solvente, a gente vai discutir justamente o efeito do álcool na desnaturação proteica. Mas, primeiramente, pessoal, a gente precisa dizer que álcool é um termo muito genérico. Ele corresponde a toda uma classe de compostos orgânicos. Quando a gente fala álcool, a gente está se referindo, na verdade, ao etanol, né? No caso do álcool que a gente usa para desinfecção. O etanol é o álcool etílico, que tem a forma C2H5OH. Essa aqui é a estrutura do álcool e ele tem a massa molar de 46 gramas por mol. O álcool é uma substância orgânica que é obtida pela fermentação de açúcares e ela pode ser encontrada em alguns produtos bem comuns no nosso dia a dia, como, por exemplo, as bebidas alcoólicas, combustíveis, produtos de limpeza, cosméticos. E quando a gente olha para a molécula do álcool, a gente pode ver que ela tem uma pequena estrutura apolar, nada que se compare com aquelas longas cadeias dos sabões, mas ela tem uma porçãozinha apolar, e ela tem também uma hidroxila, que faz com que ela tenha uma parte polar. Então, ela tem um pedacinho apolar e um pedacinho polar. E isso confere ao álcool uma característica muito importante. Ele consegue ser solúvel tanto em solventes orgânicos, como a gente tem aqui o exemplo da mistura de etanol com gasolina, que está presente nos combustíveis, como também na água, que é um solvente polar. E aqui a gente tem o exemplo de um drink que é feito com etanol, água e outras coisas mais. E o que acontece com as proteínas no meio etanólico? Bom, a gente viu, né, que quando a gente tem solvente aquoso é de um jeito, solvente orgânico é de outro jeito, mas no caso do meio etanólico, a gente não tem um padrão específico de comportamento das cadeias laterais, porque o etanol consegue interagir tanto com as cadeias apolares quanto com as cadeias polares. A gente tem a presença desse solvente que vai romper algumas interações que já tinham sido formadas dentro da proteína. Então, a gente pode ver aqui essa proteína, a gente vê alguns resíduos que estavam interagindo entre si no meio aquoso e no meio etanólico isso não acontece. Como o etanol geralmente está na presença de água, né? A gente sempre tem uma mistura de etanol com água, a gente pode ter algumas partes dessa proteína que vão ser preservadas por causa da solvatação, ou seja, uma camada de água vai se formar ali naquela parte da proteína e vai preservar alguns domínios específicos. Nós não temos muitos estudos que demonstram como que as proteínas se enovelam em meio alcoólico, em meio etanólico, porque não é um meio muito comum, não é um meio encontrado normalmente. A maior parte dos estudos mostra justamente que o etanol ele pode alterar a forma da proteína, ele pode levar à formação de agregados proteicos, que é uma proteína grudando com a outra, e isso acaba culminando com a desnaturação das proteínas. Então, quando a gente pensa isso num contexto de desinfecção,
a gente vê que o etanol ele promove a desnaturação de proteínas essenciais para a sobrevivência e a infectividade de bactérias e vírus envelopados. Então, a proteína que era funcional no meio aquoso, no meio etanólico, ela perde a sua função e a capacidade de infectar. Além disso, existem alguns artigos que mostram que o etanol também consegue interagir com os lipídios da membrana. Então, a gente tem aqui uma imagem que mostra, aqui a gente tem a organização de uma membrana, em azul a gente tem os lipídios dessa membrana, e aqui em amarelo a gente consegue ver as moléculas de etanol. Olha como que esse etanol ele consegue interagir com esse lipídio, desestruturando a organização da membrana. E por que o etanol? Existem tantos outros solventes que também teriam a capacidade de desnaturar proteínas e interagir com membranas. Por que o etanol foi escolhido? Bom, primeiramente porque ele já é utilizado há muito tempo. Desde a Idade Média, Paracelso já descrevia o uso do etanol em alguns processos de desinfecção. Mas não é só isso. O etanol ele tem baixa toxicidade, tanto que a gente até consome etanol em algumas bebidas. Ele tem um custo reduzido e ele é de muito fácil aquisição. Ele tem algumas desvantagens, que é justamente a sua volatilidade e a inflamabilidade, mas ao longo de todos esses anos, nós conseguimos criar alguns recursos para poder lidar melhor com essas desvantagens do etanol. E quando a gente fala de fácil aquisição, lembrando que a gente está no Brasil e que o Brasil, em 2020, alcançou a maior produção de etanol da história, então a gente vê que a gente realmente consegue adquirir o etanol com uma certa facilidade, e fora que, na safra de 2019 e 2020, o Brasil foi o maior produtor de cana-de-açúcar, que é utilizada para a produção de etanol, e ocupou o segundo lugar na geração global de etanol, com 35,6 bilhões de litros de etanol, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E lembrando que desses 35 bilhões, cerca de 30 bilhões vem da cana-de-açúcar, mas a gente tem também o etanol produzido a partir do milho. Bom, então agora falta só a gente compreender a diferença entre o álcool líquido e o álcool em gel. Então, primeiramente, o que é um gel? O gel é uma dispersão coloidal de aparência sólida. Nessa dispersão, a gente tem um dispersante, que está no estado sólido, e um disperso, que está no estado líquido. Se a gente fizer uma comparação com uma solução, o dispersante seria equivalente ao solvente e o disperso seria equivalente ao soluto. E no caso do álcool em gel, especificamente, quando a gente olha, a gente tem a impressão de que é uma mistura homogênea, mas olhando mais de perto, olhando ao microscópio, a gente consegue enxergar essa diferença, aonde nós temos um dispersante, que é um polímero, e o disperso, que é o etanol. E no final da produção do álcool em gel, a gente espera que ele esteja numa concentração próxima de 70%, entre 65% e 70%, que é justamente a concentração aonde o etanol tem o seu efeito antisséptico. Bom, e a composição desse etanol, de acordo com a Anvisa, nós temos 75,76 gramas do álcool etílico a 96 graus, nós temos 0,5 grama do polímero, que é o Carbômer 980. Só para lembrar que o Carbômer é um nome genérico que é dado para uma classe de polímeros do ácido acrílico, que é essa estrutura aqui. Essa estrutura vai se repetir várias vezes, esse aqui é um monômero, por isso que a gente tem um polímero, porque a gente tem várias e várias repetições do ácido acrílico. E esse Carbômer, ele é reticulado e de alto peso molecular. Além disso, nós utilizamos também para a produção do álcool em gel a trietanolamina, quantidade suficiente para chegar no pH 7,
e a água purificada, quantidade suficiente para chegar em 100 gramas. Além disso, a regulação brasileira exige que seja acrescentado a todos os tipos de álcool, tanto líquido quanto gel, um desnaturante com gosto muito amargo. Isso evita que pessoas que têm o vício, que têm alcoolismo, que elas consumam esse álcool e também evita acidentes, porque caso uma criança ou alguém consuma esse álcool de forma acidental, o gosto é tão amargo que pode inclusive provocar o vômito. Então, isso é uma forma de manter o produto um pouco mais seguro. Além disso, dependendo do tipo de produto, dependendo da finalidade dele, pode-se adicionar umectante, vitamina E, óleos essenciais, óleos vegetais, cor, pode alterar como você quiser essas características do produto. E como que funciona esse polímero? Vocês viram que usa só 0,5 gramas. Quando a gente tem esse polímero seco, ele é muito pequenininho, ele tem de 2 a 7 micrômetros. Quando esse polímero está em contato com a água, a gente já vê que ele absorve essa água, ele vai ser hidratado e vai aumentar de tamanho. Só que a gente viu que esse polímero é ácido, então ele fica com pH próximo de 3, entre 2 e 3. E aí, com o uso da trietanolamina, a gente vai chegar no pH 7. E quando esse polímero está em pH 7, no pH neutro, ele aumenta ainda mais de tamanho e a gente pode ver que do polímero seco para o polímero hidratado no pH 7, a gente tem um aumento de 10 vezes de tamanho. E por que a gente usa justamente o álcool em gel? Primeiro, porque isso reduz a volatilidade do etanol, que é justamente uma das desvantagens. Então, isso faz com que o etanol evapore com menos facilidade. Além disso, diminui a propagação de incêndios. Muito cuidado, pessoal, porque isso não significa que o álcool em gel não pega fogo. Ele pega fogo sim, ele só não se propaga como no caso do álcool líquido. Porque o álcool líquido, a gente até já viu cenas de filme que as pessoas jogam álcool, jogam fogo e o fogo se espalha rapidamente. No caso do álcool em gel, isso demora um pouco mais, então isso traz mais segurança. E além disso, como eu já disse, a gente tem a possibilidade de variar a composição do produto. Quando a gente tem um produto utilizado para limpeza comum, ele não vai ter tantas coisas, mas quando a gente tem esse álcool em gel que a gente utiliza para passar nas mãos, então ele é tipo um cosmético, ele vai ter essências, umectantes, tudo para poder evitar o ressecamento da nossa pele. Vale a pena ressaltar que o álcool em gel é tão eficaz quanto o álcool líquido. E que o álcool em gel não precisa ser utilizado após a higienização com água e sabão. A gente já viu que o sabão consegue também destruir a membrana, né, o envelope dos vírus. Então, a gente não precisa lavar as mãos e depois de lavar as mãos, passar álcool em gel. Isso vai estar sendo redundante. Então, a gente pode utilizar um ou outro. Quando a gente está em casa, é importante lavar as mãos, mas se for sair de casa, é importante utilizar o álcool em gel e, é claro, né, pessoal, não esquecer a sua máscara. Então, com isso, a gente entendeu a diferença entre o álcool líquido e o álcool em gel e a gente encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que fiquem com a gente para as próximas aulas do Bioquímica do Dia a Dia.